Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Conectado com o Criador. Eu permanecerei conectado com o Criador. O meu Senhor e Rei, por sua graça aqui estou. Conectado com o Criador, seu sacrifício me salvou. Conectado estou. Conectado, conectado. Conectado com o Criador. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo em mais um programa Mais Conectados. Hoje o programa iremos continuar falando um pouquinho sobre organização e hoje falaremos sobre o tema organização financeira. Este programa é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ji-Paraná, cujo nosso pastor-presidente é o nosso querido pastor Sadraque Muniz, juntamente com sua esposa irmã Diná. Hoje eu te convido para juntos aprendermos um pouquinho mais. Já compartilhe com os seus amigos e com a sua família para estarmos aqui nessa tarde de muito aprendizado. O programa Mais Conectados está no ar. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Eu gostaria de aqui estar lendo com você a palavra de Deus para aprendermos um pouquinho, né? Eu gostaria de ler com vocês em Provérbios, o capítulo 21 e o versículo 5, que nos diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impedidos buscam a morte. O que esse versículo quer nos ensinar? Os pensamentos do diligente tendem à abundância. O Senhor Deus, Ele nos ensina muito. Semana passada, nós conversando aqui com a irmã Gerliane, aprendemos um pouquinho sobre o que é organização e que devemos organizarmos. Mas também vimos que um dos principais conflitos familiares hoje em dia é devido à situação financeira. E por que nós não devemos ser organizados financeiramente? A palavra do Senhor nos diz, aqui como está em Provérbios, né? Escrito por Salomão. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. Ou seja, o que isso significa? Que nós precisamos começar a projetar, a planejar, né? Nós falamos isso um pouquinho semana passada. Se eu tenho alguns objetivos a cumprir, eu preciso me organizar. E o Senhor se alegra nisso. O Senhor deseja que nós sejamos organizados. Não só para nosso lazer, mas também para objetivos a serem conquistados. Né? Todas as pessoas sempre falam, eu não consigo viajar, por que o fulano que tem menos que eu consegue? Às vezes a gente não entende, mas tudo requer uma organização e um planejamento. Todos nós temos capacidades e conseguimos alcançar objetivos, mas para isso precisamos nos organizar. E isso será através das nossas finanças. O Senhor abençoa as finanças. O Senhor deseja que nós tenhamos uma boa vida, porque assim nós podemos cada vez mais estarmos contribuindo na obra do Senhor. Então você que às vezes não consegue, comece a pedir a Deus para que o Senhor te dê estratégias para se organizar financeiramente. Sabemos que não é fácil, mas o Senhor te dará estratégias para isso. Eu gostaria de te convidar para orar nessa tarde comigo, para pedirmos a isso a Deus. Porque sabemos que temos tantas dificuldades, mas o Senhor nos dá a graça. Senhor Jesus, nós estamos aqui iniciando este programa, agradecidos a Ti pela Tua palavra e queremos Te pedir que o Senhor venha nos
cuidar de nós, cuidar da nossa família. E também, Pai, queremos te pedir que o Senhor nos dê estratégia e sabedoria para lidar com as nossas finanças. Sabemos que às vezes acabamos, né, sendo desorganizados, às vezes reclamamos, mas nessa tarde, Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos dê estratégias para que nós possamos cada vez mais ter como melhorar a nossa vida, não só para o nosso lazer, não só para a nossa família, mas também para a contribuição na obra do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Nós vamos agora, né, falar um pouquinho sobre a nossa escola. Você que tem intenção de matricular o seu filho, procure. Nós colocaremos aí uma propaganda para você. Escola Pastor Aguinaldo Muniz, Escola EPAM. Você é muito bem-vindo aqui. Pode agendar uma visita para conhecer, viu? Não se esqueça. Estamos aqui de volta, né? E hoje estamos com uma convidada muito especial, que é a Jaqueline. Ela vai se apresentar um pouquinho para nós. Pode ficar à vontade. Desde já, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Joyce, a paz do Senhor para você, para todas as pessoas que nos assistem, né? Eu sou a Jaqueline, eu sou uma das executivas que trabalha no Sicoob, na Sicoob Centro, e é um prazer receber esse convite para falar de uma coisa que eu gosto tanto, né? Finanças. Jaqueline, o que você faz? Com o que você trabalha? Né? Sabemos que ela trabalha lá no Sicoob, mas o que você faz lá? Eu trabalho na gestão comercial, então os produtos financeiros, ele fica ali dentro da cesta que eu trabalho no Sicoob. Ah, entendi. É como se fosse uma gerência desses produtos. Exatamente. Uma organização. Exatamente. Né? E como esse mês nós estamos falando sobre organização, semana passada a gente falou sobre organização familiar, né? Até falamos um pouquinho sobre as finanças, a irmã Gerliane estava falando como nós devemos ter uma boa organização financeira para evitar conflitos familiares. E hoje estamos aqui para falar sobre organização financeira. Jaque, o que seria organização financeira? A organização financeira é você organizar todas as suas receitas e despesas. E quando a gente fala de receita, o que seria? Seria o valor que entra na casa, no lar, né, no bolso mesmo. Todo o valor. Eu trabalho de carteira assinada, por exemplo, meu salário no final do ano é a receita que entra na minha casa, no meu lar. E as despesas é todos os valores que saem. Eu preciso e tenho meu compromisso, né, os meus compromissos mensais. Por exemplo, a faculdade do meu filho, a escola do meu filho, a água, a luz, a compra do mês, né, da alimentação. Então, isso a gente considera como despesas. Como que nós podemos, assim, começar? Por exemplo, olha, Jaqueline, minha vida financeira está uma bagunça, estou com um monte de dívida. Como que nós podemos começar essa organização financeira ou já estamos desorganizados, né? Vamos tentar aí remediar os danos. Como que a gente pode fazer isso? A gente fala que tudo começa com planejamento financeiro. Como é que é esse planejamento financeiro? É eu entender o que eu recebo e o que eu tenho de despesa, o que eu pago ali. Então, o planejamento, a gente fala que é tudo. E com uma ferramenta simples de acompanhamento ali de despesa e receita. Por exemplo, uma agenda mesmo, um próprio caderninho, né? A gente vai anotar lá o que entrou, o que saiu. Então, nós podemos considerar isso como uma das ferramentas de planejamento. Existe também a possibilidade de eu fazer o planejamento de comprar algo. Por exemplo, o meu desejo é comprar uma moto. Então, ali do meu salário, eu vou tirar todas as despesas ali que eu tenho fixa e o que sobra, a gente falaria que poderia fazer um investimento ou guardar, né, para uma eventual necessidade. Sim. Então, isso a gente considera no mercado financeiro como um planejamento financeiro. O que seria renda fixa? Renda fixa é aquele valor que a gente pode contar todos os meses. Então, aquele exemplo que eu dei da carteira assinada. Então, eu recebo o meu salário todos os meses. Essa é uma renda fixa que eu tenho todos os meses.
Uma renda, por exemplo, variável, que a gente poderia dar o exemplo além da carteira assinada, eu ainda vendo, por exemplo, Avon, alimento. Então, isso pode ser considerado uma renda variável, porque vai variar. Às vezes, ela pode entrar, dependendo do meu desempenho de Sim. vendas, ou não. Entendi. E Jaque, mesmo a pessoa já estando, né, nesse, vamos dizer assim, enterrada em dívida, ela deve começar esse passo a passo, de pouquinho em pouquinho. Existe algum profissional que a gente pode procurar? Quais são as ferramentas? Eu sei que você falou do caderno, né, da agenda, que eu acho que é super funcional. Mas existe algum profissional que possa me ajudar a fazer isso? Existe sim, existe muitos consultores, né, nessa área, no mercado. O nome é consultor financeiro. Ele pode ajudar a você. Vai sentar, vai entender tudo que, né, onde eu tô, o que eu tenho aqui de receita, o que são as minhas despesas, o que eu tenho de dívida. E às vezes tem alguma dívida no passado, né, que está acumulando juros. Então, essa pessoa, esse consultor, esse profissional, ele pode auxiliar com a expertise, né, do tempo, de profissionalismo, e entendendo ali aonde é que dá para poder ir ajustando para poder a pessoa sair dessa dívida. E o que eu vejo hoje que é mais comum, devido à desorganização financeira, é que às vezes a pessoa, ela como que você falou, ela tem o seu próprio negócio, né? Ela é autônoma. Autônoma. E aí, às vezes, o dinheiro vem muito picado, né? Isso. E aí, às vezes, a pessoa... Eu me lembro uma vez que o meu pai, ele, há um tempo atrás, eu era criança, aí você escutava ele falando: Cleide, sumiu o dinheiro da minha carteira esse fim de semana. Alguém roubou o dinheiro. E aí, começava a fazer as contas naquilo que a gente, às vezes, ia gastando, e a gente via que, na verdade, era uma falta de organização financeira. Isso é muito comum? Isso é muito comum, a gente fala controlar, né? E aí o contrário disso é descontrole. E aí quando a gente está falando de dinheiro, né, de finanças, é uma coisa muito séria, inclusive. Quando a gente está falando desse pequeno empresário, né, desses autônomos que trabalham dessa forma, é muito importante. Existe até o Sebrae que dá curso, orientações até gratuita para poder fazer a separação. Então, o que é vamos dizer ali, a empresa, né? Se eu sou uma empresa e eu vendo alimento, então o que é desse valor que eu recebi ali da venda, por exemplo, desse alimento, ele precisa ficar separado ali para investir, comprar novos produtos, e desse valor que a pessoa recebeu, o que é realmente o que ela pode tirar como renda para ela. E aí existe muito, né, essa mistura toda, e aí às vezes a gente precisa parar um pouquinho e até fazer esse controle para poder a gente sair disso aí. Sim, eu tenho uma amiga e aí ela começou a prestar algum certo tipo de serviço, né, dentro da psicologia, e aí ela falava: Joyce, nos primeiros meses foi tão difícil porque eu não conseguia separar. Como que a gente pode... Claro que através da organização financeira, mas qual seria o primeiro passo para isso, na sua opinião? Ter a consciência de que todo aquele valor que está caindo ali na conta corrente, ou que eu estou recebendo, ele não é de fato meu para eu gastar com as minhas despesas, né? Às vezes a pessoa vê lá, ou só o dinheiro, ou então o limite, por exemplo, do cartão de crédito, que é o tão temido, né? Aí acha que já tem todo aquele dinheiro. Exatamente. E eu costumo até dizer, né, às vezes eu tô lá no trabalho ou até falando com mulheres em algum evento e tal, até falando sobre clínicas financeiras e tal, eu costumo dizer, é muito importante a gente entender e fazer a peneira, né? As três perguntas. Primeiro, eu posso? Então, se eu posso, eu tenho recurso financeiro para isso, eu preciso disso, aí entra todo o descontrole, né? Porque hoje em dia a mídia, tudo vem fomentando, né? Chega muito anúncio para a gente consumir, comprar. Então, a segunda peneira é realmente eu posso fazer isso e a necessidade que eu tenho para comprar. Então, ter esse pé no chão, ter essa consciência de cuidar do meu dinheiro é também tão importante quanto trabalhar para ganhar esse valor, né? Porque hoje é tudo tão fácil gastar dinheiro, é tão fácil. E tudo,
é uma opinião minha, né? Tudo assim, eu mesma, eu falo na minha casa pro meu esposo que eu sou muito bugigangueira. Às vezes eu gosto de comprar bugiganga. Coisinhas, aí quando vai ver o Coisinhas. dinheiro já foi, Exato. né? E aí tem lojas que a gente entra que aos olhos, meu Deus, você quer levar Tudo. tudo, E tudo. baratinho, né? Tudo baratinho, é tudo baratinho, entendeu? Por exemplo, você vai numa loja, aí tudo R$ 5. Ah, é Só R$ 5, cinco, só vamos cinco pôr reais, na. então tá tudo bem. Então a gente vai naquilo. Mas quando a gente vai fazer as contas, no fim, dá um valor gigante. Isso é muito frequente, né? E assim, dentro da onde você trabalha, dentro da organização financeira, né? Em banco, cooperativa. Até, né, se você puder falar, claro, o que mais, em que mais as pessoas têm esse descontrole? Você acha que seria na questão de imóveis? Você acha que seria na questão de automóveis, que as pessoas acabam entrando em dívidas? Na verdade, a gente costuma tratar, né, em ambientes corporativos, um persona, vamos dizer assim. E a gente trabalha muito com o público jovem, criança, com a Entendi. educação financeira mesmo, desde a escola. Porque, né, às vezes dá a mesada, fala que o sorvete precisa ser comprado, isso aí a gente chama de educação financeira. E ela vem desde criança. É muito importante, inclusive, né, Sim. que os pais já tenham essa consciência, entregar o dinheiro, pedir para comprar com o seu dinheiro, porque daí a criança já cresce sabendo o valor daquilo, né? Custa alguma coisa, mesmo que seja ganhado dos pais. Às vezes tem pais e família que divide o trabalho do lar ali e aí entrega um dinheirinho valor, por aquilo, né? um valor. Então, isso é muito importante, porque já vai ensinando a criança a ter essa organização. E os jovens também, né? Porque às vezes o jovem começa a trabalhar ou tem uma mesada dos pais e aí já começa a ter a dependência, Sim. sair, aí quer comprar roupa diferente, sair com os amigos. E aí, às vezes, tem uma falsa entendimento que tem o recurso. É muito natural, por exemplo, no cartão de crédito para um jovem, né? E aí depois, na hora de pagar, é igual você falou, 100 daqui, 50 e 10, dá um montante grande que na hora que fecha a fatura do cartão e que é a data de pagar, fica devendo e aí vai virando juros sobre juros. Então, isso não é interessante. Interessante é que nessa vida ainda de jovem já aprenda a fazer toda essa estrutura para não passar isso na meia-idade, na velhice. Né? E porque senão passa o resto da vida pagando empréstimo e cartão de crédito, Exatamente. né? Eu acho muito interessante que eu conheço uma família que eles trabalhavam muito com educação financeira, né? E o rapaz da família, ele ainda não tinha uma moto. Mas desde quando ele começou a trabalhar, acho que ele começou a trabalhar, ele tinha uns 14 anos, assim, de carteira assinada. Então, os pais dele conversaram com ele, né, que ele precisava fazer uma conta para ele começar. Enfim, ele tinha, acho que 22 anos, e ele já tinha comprado o próprio terreno dele, né, caso ele quisesse fazer casar, ou então... Olha aí. Né, isso é muito legal. Então, você diria que seria... deveria haver uma mudança na cultura familiar para ensinar essas crianças e esses jovens. É o que a gente direciona, né? Porque quando a gente entende lá, quando a gente volta falando sobre a receita, o valor que eu tenho de salário, tudo que eu gasto, o ideal é que a gente tivesse um percentual disso para investimento e para eventuais acontecimentos. E aí esse investimento, nessa parte, né? Vamos dizer assim, se fosse para a gente dividir numa pizza, essa parte da pizza, do investimento, é justamente isso. A gente tem pessoas assim organizadas que conseguem guardar valores mensal para realizar o sonho, que seja viagem, casa própria, carro. Eu fico num departamento onde tem produtos financeiros e que a gente consegue, através disso, até auxiliar, às vezes, um consórcio, que é um produto a longo prazo, né? Vai pagando, não tem juros, só tem uma taxa. Então, se a pessoa tiver... assim, essa organização, ela consegue aderir àquilo e ir pagando. E aí, no futuro, vai ter a condição de comprar a casa, o carro, fazer a habilitação, que o jovem, né, a dona de casa, né, vamos dizer assim, vai conseguir realizar a viagem que gostaria, dos sonhos. né? Então, é isso, é toda essa... eu visualizo que a palavra-chave é o planejamento de tudo isso. Você falou de consórcio, mas eu acredito que muita gente não sabe a diferença de consórcio para financiamento.
o que seria? E a diferença também do empréstimo, né? Porque o empréstimo você também vai retirar um dinheiro, mas você vai continuar pagando. Qual seria a diferença, a principal diferença entre esses três? Quando a gente fala do financiamento e o empréstimo, eles são bem próximos. A diferença é que o empréstimo, você não precisa provar o que você está comprando, né? A instituição financeira te empresta o valor e aí você vai utilizar ela da forma que e com a você sua quiser. necessidade. Quando nós estamos falando do financiamento, normalmente é um financiamento de veículo, do carro, da casa. Então, aquele bem que você adquiriu, vamos usar o exemplo de um carro, ele fica alienado. Então, a diferença do financiamento é porque o bem fica alienado. Então, é como se você dissesse para a instituição financeira, eu estou comprando um carro, e ela está dizendo, me fale qual é o carro, me dê o chassi para fazer alienação no Detran. Então, esse é o financiamento. Você, digamos assim, que o financiamento, você tem que prestar conta dele. Exatamente. E aí ele fica alienado, né, na instituição financeira até você finalizar a última parcela. Então, tem as regras lá do produto. O financiamento, a característica dele é emprestar o valor para o cliente de forma rápida. Então, ele é rápido, né? É o prazo da análise e aí eles fazem o pagamento do bem aí, do carro, nesse exemplo que nós estamos dando. Porém, o cliente, ele paga juros. Então, por isso que a gente está falando do planejamento, né? Porque se eu vou lá e juntando, eu saio desse juro. E aí vai depender da taxa, né? Que a instituição está trabalhando, o prazo que você está precisando para essas parcelas se enquadrarem no bolso e tal. Quando nós estamos falando do consórcio, aí nós estamos falando um produto que é totalmente diferente do financiamento. O financiamento, ele entrega o bem de forma imediata, é rápida. O consórcio, ele já é a longo prazo. É exatamente por isso que eu citei ele como um produto que auxilia no planejamento. Porque daí não paga os juros, porém, paga a taxa de administração, que é menor, é bem pequenininha, porém, você não consegue comprar o carro que você deseja na hora. Então, é um planejamento mesmo. Entendi. Ele vai precisar ser sorteado lá na Assembleia, que é pela Loteria Federal, ou o cliente ofertar um lance. Então, a diferença é essa. Um é rápido, mas paga juro. O outro é um planejamento, mas paga apenas a taxa de administração. Entendi. É como se o dinheiro não ficasse parado, né? Exatamente. Porque eu também, assim, eu não sei muito sobre isso, né? Mas o que eu sei é que, às vezes, a pessoa junta muito dinheiro, vai guardando dinheiro, mas aí o dinheiro fica parado. E todo ano a gente tem essa mudança aí de salário, né? Exatamente. Então a pessoa, ela tem que se atualizar, porque senão o dinheiro acaba perdendo valor. Perde valor e a gente nas instituições financeiras costuma até dizer que nós temos os investimentos, que o próprio banco, a própria instituição financeira, ela paga juro para quem deixou o valor lá. Então, da mesma forma que quem toma o crédito, quem pega o dinheiro emprestado, ele paga o juro para a instituição financeira, quem deixa o dinheiro lá também recebe juro disso. E aí, quando a gente está falando sobre os investimentos, são vários investimentos. Nós temos a poupança, né? Nós temos... eu acho que é a mais comum, né? É a mais comum, a mais conhecida, né? Mais As crianças gostam de levar o cofrinho para depositar. Então, tem a poupança, que tem um certo rendimento. Aí, a gente tem outras aplicações, que a gente fala lá, RDC, LCA, mas são tudo difícil. São modalidades financeiras e cada um tem a sua peculiaridade, vamos dizer assim, conforme o valor que vai deixar, conforme o prazo que vai deixar. Então, cada uma tem um rendimento conforme as especificidades do produto. Entendi. Então, o que você está dizendo para nós é que compensa, então. Compensa muito. Melhor do que deixar lá no cofrinho, né? Deixar debaixo do travesseiro. Não faça isso, não. Tem um filme que eu acho que todo mundo conhece, que é o Auto da Compadecida. Ele guarda o dinheiro, né? E aí, quando eles vão abrir o cofre... Perdeu o valor, né? O dinheiro não vale mais nada, né? Só para exemplificar. Então, invista o seu dinheiro. Eu acredito que faz parte da organização financeira, né? Exatamente. Mesmo que você esteja ali guardando o seu dinheiro para algum objetivo, não deixar ele parado também impede com que ele não perca valor. Porque os mesmos R$100 do ano retrasado não é os mesmos R$100 de hoje. Não é os mesmos R$100 de hoje. E a gente até costuma dizer, né? Ter essa reserva de emergência. Porque, às vezes...
um filho fica doente, né? Acontece alguma coisa, Sim. precisa de um valor de forma rápida. Então, ter essa reserva, porque às vezes precisa fazer um exame de uma hora para outra, né? Que aí existe também lá, nesse planejamento, a pessoa aderir, por exemplo, a um plano de saúde, a um plano odontológico, mas nós sabemos que não é todas as pessoas que Sim. conseguem fazer isso. Então, de repente, preciso fazer um exame. Aí o exame custa caro, R$ 1.000. Então, para desembolsar R$ 1.000 de uma hora para vez. outra, às vezes no meio do mês, no fim do mês, é um valor que a gente não tem esse recurso de uma hora para outra. E aí, cuidando dessa reserva financeira, então se guardou R$ 100 hoje, guardou R$ 200 amanhã, numa eventualidade tem o valor para poder socorrer, né? Vamos dizer assim. Sim, e eu acredito que isso também é um princípio bíblico, porque não na situação do povo no deserto, né? Que Deus pediu para eles não guardarem o maná. Mas, por exemplo, quando o Senhor ele fala da parábola das 10 virgens, né? Que nós temos que ter uma reserva, não só para nossa vida, né? Estar ali em constante vigilância, né? Mas também na nossa vida financeira, né? Para caso haja alguma eventualidade, como a Jaqueline falou. E assim, depois da pandemia, ela demonstrou muito isso, né? O quanto você ter uma reserva é importante. É importante, é prudente, né? A gente diria ter essa prudência que a Bíblia nos ensina, porque na eventualidade eu tenho e eu não preciso sair, né? Às vezes desesperado, vamos dizer assim, Sim. à procura do que eu precisava. Jaque, e assim, pra gente, né, dar continuidade, Deus tem a ver com finanças? Deus tem tudo a ver com finanças, né? Volte e meia alguém pergunta. Hoje o tema finanças na igreja, né, na casa do Senhor, a gente fica muito feliz porque já é um tema mais comentado, é um tema que é falado, discutido no nosso meio, né? Desde a educação financeira lá com as crianças até o adulto, a gente sabe da necessidade. Nós vivemos num mundo, né, que tudo gera em torno de valores econômicos e tal. Então, assim, a Igreja do Senhor, ela tem essa prudência. E falando para as mulheres, né, para as irmãs, em Provérbio fala, né, da mulher virtuosa. Então, que nós sejamos também virtuosas nesse lado da nossa vida, né? A gente cuida da vida espiritual. Então, a vida financeira também, a gente precisa cuidar dela. Eu acredito que o Senhor, Ele deseja que nós, pelo menos assim, eu lembro muito do meu pai e minha mãe em casa, né, sempre falando nas orações para o Senhor nos abençoar, para que nós pudéssemos também abençoar na obra do Senhor. Eu acho que isso é importante. É um investimento também, né? Exatamente. A gente não deixar faltar o da nossa casa, da casa do Senhor, esse cuidado, né? Porque se a gente está na vida desorganizada, é muito natural a gente deixar de devolver, né? Sim. A gente deixar a primeira de entregar. coisa, na verdade, que as pessoas fazem, né? É apertar um pouquinho. Não vamos dar o dízimo, né? É a primeira coisa. Exatamente. E assim, da mesma forma que para nós entra o nosso salário e a gente paga as despesas, a gente sabe também o cuidado da casa do Senhor, né? Tem os custos, tem todo um prédio, todas as despesas aí para manter, e a gente sabe que é nós, né, os filhos de Deus, nós que estamos aqui, que vamos honrar conforme o que está escrito na Bíblia. Então, vir, devolver, né, ter essa vida organizada para a gente conseguir fazer isso de forma saudável. E até a gente também, né, mais tempo aí, a vida inteira, né, como evangélicos, vamos dizer assim, na casa do Senhor, a gente vê o que a própria Bíblia fala, né, que a gente traz na casa dele e depois faz prova. Sim. E o Senhor tem abençoado a gente com estratégia, abrindo as portas. Então, nós acreditamos que é isso também. Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que, às vezes, quando deixava de devolver o dízimo, parece que o dinheiro não rendia. As portas se fecham, né? Quando devolviam. E a palavra de Deus fala isso, né? E fazei prova de mim. Exatamente. O Senhor, Ele se mostra fiel em todas as situações. E quando nós cumprimos o nosso papel enquanto pessoas, enquanto dizimistas, eu vou usar esse termo, né? Enquanto ofertantes na casa do Senhor, o Senhor se mostra fiel a nós. Né? Ele não nos deixa. A Bíblia diz que nós nunca iremos ver um justo perecer, né? Mendigar o pão.
Filho do justo. Então, assim, já é uma garantia que o Senhor nos dá através das finanças. Hoje eu vejo que existe uma problemática, às vezes, em torno das finanças devido o evangelho da prosperidade, né? Exatamente. Que as pessoas às vezes problematizam e às vezes tem pessoas que não têm sabedoria para abordar o tema, né? Para falar sobre finanças, porque eu vejo que é um tema muito polêmico, né? Ah, a gente vai dar dinheiro para a igreja? Não, esse dinheiro aí não vai para a igreja, vai para o pastor, e aí começa, né? Mas assim, eu creio que o Senhor, ele vê também todas as coisas, né? Nós temos que fazer o nosso papel. Se o outro não está fazendo o papel dele, né? Por exemplo, o líder da igreja, né? Aí eu acho que é outros 500. Eu sempre costumo dizer, eu fiz a minha parte. Exatamente. E aí o Senhor trata com os demais, né? Exatamente. E assim, Joyce, quando a gente fala da prosperidade, a própria palavra de Deus fala, né? Trabalhar todos os dias para não ser pesado. Então é isso, às vezes a gente encontra mesmo pessoas que querem ganhar a qualquer custo, né? Ter um padrão. E aí a gente sabe que é trabalhando que nós vamos conseguir. Sim. Trabalhando, buscando a ajuda de Deus, a estratégia, né? Para a gente Estratégia. investir na coisa certa, no que realmente é o propósito, né, daquilo, entregar nas mãos de Deus o nosso desejo. E às vezes é no mínimo, né? A gente que já cresceu na igreja sabe que às vezes a troca de um carro, a compra Sim. do primeiro carro, às vezes é até um carro usado, mas aquilo para a gente é muito importante, porque a gente colocou Deus em primeiro Sim. lugar. E Ele abre as portas e a gente consegue alcançar o nosso objetivo, né? Sim, eu acredito que se nós tivermos uma boa organização financeira, um planejamento, Deus, ele se alegra, porque Deus gosta das coisas organizadas. Minha mãe sempre fala, Deus não gosta de casa bagunçada, Deus não gosta de nada bagunçado. É organização, né? Então, quando a gente organiza nossas finanças e cumprimos com os nossos compromissos e devolvemos aquilo que nós, né, que o Senhor já pagou por nós, enfim, nós seremos abençoados, né? Nós seremos prósperos. E aí eu vejo, a gente estava até falando, né? Que às vezes as pessoas comparam, nossa, o fulano não tem, não ganha tanto assim, mas prospera tanto, né? E eu creio que é o Senhor que estende a sua mão para aquela pessoa. Exatamente. Tu falou um ponto bem interessante, assim, que não é o ganhar, ter um salário alto ou ter um salário baixo. Na verdade, é exatamente o planejamento que a gente já falou aqui várias vezes. Porque às vezes a gente até consegue, depara, né, com uma pessoa que tem, e não é regra, né, mas um médico, um dentista, vamos dizer assim, com um salário alto, mas que gasta muito também. E aí, às vezes, né, um pai de família, com um salário mínimo, e aí vive bem com a sua família, com os seus filhos. Então, tem o controle ali. Então, é muito disso, né? Eu ganho muito, mas eu gasto muito. Eu ganho pouco, mas eu tenho a organização. Então, não tem uma regra, não tem um certo para seguir. Uma receita, o certo... não tem receita mágica, às vezes a gente brinca, né? O certo é a gente ter esse controle, esse planejamento, que tudo vai bem, né? Com certeza. Gostaria que você deixasse para nós, para todos que estão aí nos assistindo, algum conselho, não só como cristã, mas como, né, uma mulher que trabalha aí na área financeira. O meu conselho é que a gente tenha esse controle, faça... Primeiro, a gente tem que ter os nossos objetivos, fazer essa reflexão, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, porque às vezes para mim é uma coisa simples ou que eu já alcancei, mas para outra pessoa fazer uma habilitação é muito importante, fazer estudar, né, um ensino superior é muito importante, comprar uma moto é muito importante, um carro, uma casa. Então, primeiro de tudo, é fazer essa análise, onde eu quero chegar. E aí, buscar esses meios para eu chegar aqui, vamos supor, comprar minha casa própria. Para eu conseguir comprar minha casa própria, qual o caminho que eu tenho que trilhar? Eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu salário, eu vou tirar uma reserva, qual que é o caminho aqui que eu vou chegar, qual que é o meio? Conversar, pesquisar. Hoje está muito acessível as informações na internet, né? Então, eu coloco na internet aqui, eu faço uma pesquisa, como fazer tal coisa, já aparece lá. A gente tem, né, os irmãos da igreja,
igreja, o pastor que nos aconselha. Então, buscar esse aconselhamento, principalmente das pessoas que têm mais idade, que já trilhou por esse caminho, é muito verdade. importante. E isso tudo vai fazer com que eu chegue no meu objetivo. Que Deus abençoe, irmã Jaqueline, muito obrigada. A você que está aí, né? Você que é mãe, às vezes de um jovem, comece a partir de agora a ensinar, viu? Porque acho que nunca é tarde para aprender. É sobre educação financeira, sobre como nós possamos nos organizar. Porque eu acredito, né? Como nós falamos semana passada, é que quando nós temos uma boa vida financeira, eu vou usar o termo uma vida financeira saudável, né? Nós evitamos muitos conflitos, evitamos muita fadiga, né? Que Exatamente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu espero você no próximo sábado para juntos estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Deus abençoe e tchau!